Oi amigo, oi amiga. Se você está ouvindo isso é porque de alguma forma você está conectado à Estação Café com Graça. E é com você mesmo que eu queria falar. E eu queria muito contar com a sua atenção para algumas coisas importantes que diz respeito à nossa caminhada. E eu queria dividir com vocês a oportunidade de pensar sobre isso para que a gente junto possa elaborar uma trajetória muito legal para a gente em 2019. Por isso eu conto com a sua atenção e que você disponibilize uns 5, 6, 7 minutos para ouvir tudo isso e depois a gente conversar na sequência dos dias. E basicamente eu quero falar sobre 3 pontos importantes que diz respeito à nossa experiência. A primeira delas é dizer que a gente volta agora dia 13 de janeiro, próximo domingo. E eu quero muito poder contar com você lá, estar junto com você e com quem mais você entender que possa ir junto, com um familiar, um amigo, enfim. Se a caminhada de alguma forma fez sentido para você, eu convido você a conectar mais pessoas e chamar amigos e familiares para estar com a gente nesse dia 13. Vai ser bom a gente estar junto, celebrar e iniciar a caminhada nesse ritmo. A segunda coisa tem a ver com o meu convite de você tentar encontrar qual foi o significado da experiência comunitária para você no ano passado. O que significou para você estar juntos, caminhar juntos? Que tipo de acréscimo, crescimento você considera ter tido? Como que era a sua experiência antes e depois da caminhada na estação? Eu queria muito que você pudesse refletir sobre isso e entender qual foi o significado disso para você. Como é que você apropriou o valor disso e como é que você trabalha isso no seu dia a dia? E quais são as suas expectativas em relação a esse ano na caminhada. E eu pergunto isso porque isso tem a ver com o terceiro tópico que eu quero falar com vocês. Uma vez que a gente de alguma forma entendeu ou apropriou o significado da caminhada, se apropriou do valor do Evangelho na sua simplicidade, sobretudo naquilo que existe de benefício pessoal em se apropriar de uma consciência na simplicidade do Evangelho, eu quero convidar você a pensar sobre o que nós, conectados, no sentido de estarmos engajados numa experiência comunitária, pode agregar de valor numa experiência mais abrangente. E eu penso nisso conforme João 15, quando fala sobre Jesus ser a videira verdadeira e todo aquele que está nele conectado produz frutos. Produz fruto. Não fica órfão de criações novas. E eu penso como seria se nós da estação resolvêssemos nos conectar de uma maneira como nunca antes nos conectamos, nos engajarmos de uma forma como nunca antes experimentamos, a fim de dar fruto, não só na nossa experiência pessoal, mas agora numa experiência mais abrangente, mais global, mais de alcance comunitário. Como seria se a gente resolvesse pensar nisso com toda a propriedade, com toda a seriedade? Que tipo de fruto aconteceria? E eu quero muito que a nossa experiência esse ano estivesse conectada a isto, a capacidade de produzir fruto, de gerar valor em rede, de forma abrangente, que a gente saísse daquela zona de conforto, de um lugar confortável, de um lugar acolhedor, mas que se vestisse com uma ousadia no espírito a fim de comunicar o que seja valor do Evangelho de maneira ativa, não só reativa, que é como da maioria das vezes a gente se posiciona. A gente fica na estação lá e as pessoas que chegam a gente acolhe com todo o coração. Mas existe uma enormidade de pessoas
que poderiam ser atingidas pela nossa experiência, que poderiam ter as suas vidas transformadas pelo Evangelho e nem sequer sabe que existe uma oportunidade de impacto, de audição, de escuta, de conexão com o Evangelho aonde a gente se encontra. E eu queria muito que a nossa experiência de 2019 fosse conectada em 4 pilares, e eu já falei para vocês sobre isso nos últimos encontros. E eu não estou inventando isso, isso tiro como referência a própria dinâmica dos apóstolos quando do início da experiência comunitária como igreja. E eu queria que isso fosse pautado, a nossa trajetória fosse pautada em 4 pilares. A primeira seria o ensino. Eu quero muito que a gente se engaje, aqueles que entre nós têm dons de ensino, são mestres e possuem uma bagagem a fim de comunicar e ensinar o que seja a palavra, o que seja qualquer tipo de conteúdo que carregue verdade e valor, que possa ser transmitido de forma organizada, propositiva, com intenção de fazer isso acontecer, que a gente se engajasse ao torno disso, que nós fôssemos uma comunidade que carregasse na sua ênfase a capacidade de transmitir, de ensinar, sobretudo a história bíblica, a palavra e todo conteúdo que se relacione à verdade, que possa gerar algum valor e benefício ao indivíduo e à pessoa. Ensino. E um outro pilar é a vida em comunidade. A vida em comunidade de maneira que a gente possa unir pessoas, conectar gente, provocar mais meios, oportunidades, ocasiões dessas pessoas estarem se conectando, de todos nós estarmos nos conectando. Esse cenário, essas oportunidades, eventualmente acontecem de maneira inusitada, mas eu quero que a gente consiga promover e provocar oportunidades, cenas, encontros, convivências, rodas de amigos, de conversa, enfim, toda oportunidade de encontro humano é válido para que a gente possa criar novas conexões e criar a oportunidade de amizades espirituais, para que um fique sabendo do outro e possa estender a mão, o ouvido, o ombro, sermos acolhedores e provocadores de novas conexões entre nós. Então, vida em comunidade, gostaria que fosse um outro pilar da nossa experiência, que isso não acontecesse por acaso ou em datas específicas, mas que a gente provocasse uma agenda de encontros para que isso fosse promovido entre nós e que a gente se beneficiasse dessas conexões, porque é um conectado ao outro que vai dando liga e vai se edificando mutuamente esse lugar onde Deus habita no Espírito. E isso também dá ocasião a encontros, pequenos encontros, encontros no lares, mas isso não está restrito apenas a encontros devocionais, encontros devocionais também, mas encontros de qualquer natureza onde possa haver contato humano e disponibilidade da abertura para ouvir e falar e acolher. Esse é o segundo tópico, o segundo pilar. O terceiro pilar é, uma vez que a gente está vivendo em comunidade, a gente vai dar conta de conhecer quais são as necessidades, e aí entra o partir do pão, que fôssemos uma comunidade conectada, engajada no partir do pão, daquilo que fosse ação solidária efetiva, de chamamentos para ações determinadas, mas também que o saber um do outro desse oportunidade de a gente se repartir com os nossos recursos, com a nossa presença, com o nosso tempo, com aquilo que a gente tem e que pode ser ofertado e doado ao outro. Vai desde um bem material, um recurso, mas também a presença, a disponibilidade. Eu queria muito que nós fôssemos uma comunidade engajada e envolvida com o partir do pão, com a solidariedade. E o último é a oração. Sermos pessoas
engajada e conscientes que a nossa vida acontece diante do Pai o tempo todo e que existe um diálogo interno acontecendo o tempo todo e que essa fosse a nossa consciência de oração, não reuniões de orações que podem até acontecer, mas mais do que isso, convidar você a se enraizar no diálogo com o Pai. Sermos uma comunidade que ora, tanto comunitariamente, mas quanto na nossa individualidade. Que a gente se soubesse como seres que dialogam o tempo todo e isso fosse uma oração constante, a ponto de ser similar ao que Paulo fala, orem sem cessar. Gostaria muito que a nossa experiência desse ano pudesse estar envolvida nesses 4 pilares. Ensino, vida em comunidade, partir do pão e oração. E eu quero convidar você a pensar sobre isso. Qual é o significado disso? Você pode se engajar em algum desses tópicos ou em todos eles? Se pode, como? Quando? Eu quero convidar você a gente pensar junto sobre isso. Da gente não ficar parado, mas uma vez que a gente se percebe e se sabe conectado, engajado na videira, que a gente comunitariamente pudesse dar muito fruto, muito fruto. E eu quero convidar você a participar disso, com o seu melhor coração, com a sua melhor mente, cheio de disposição, que a gente estivesse junto nessa caminhada. E eu estou certo que isso não só beneficiará você pessoalmente, mas poderá beneficiar muitos e muitos e muitos daqueles que estão ao nosso redor, desde o âmbito pessoal, no contexto da sua família, da sua roda de amizade, mas também de todos aqueles que podem de alguma forma estar conectados à estação, não só localmente, mas através daquilo que ela pode manifestar de maneira virtual nas redes sociais, enfim. Eu acredito nisso e sei que você pode, sei que você tem dom e esse dom é para ser usado. E eu quero contar contigo nessa caminhada. E agradeço você por essa escuta, por esse seu tempo e tomara que a gente possa trilhar isso junto. E me fala o que você acha disso. Se você quiser, você tem meu contato está aí nos grupos. Me fala o que você acha, como é que você entende que isso pode acontecer. Mas vamos juntos, vamos criar essa dinâmica virtuosa de valor. E tomara que a gente possa fazer isso juntos, conectados, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Um beijo no seu coração e a gente se vê no domingo. Tchau, tchau.